O QQQ abriu, tentou fechar seu gap, não conseguiu e derreteu até essa concentração do gama nos US$ 528. Quer entender como essas concentrações funcionam e por que que o ativo foi lá, buscou perfeitamente e depois voltou? Segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para análise, queria mostrar uma operação que eu fiz aqui e mostrei lá no TC. Para quem ainda não sabe, eu sou um colaborador lá do TC, da plataforma TC. E ontem eu fiz um post resumindo essa operação de venda de volatilidade no QQQ que eu abri na última sexta-feira. Bom, e o que eu estava vendo? Pegando pelo gama, eu via que existia uma concentração muito grande de gama positivo aqui nos 533. E outro fator importante é que o regime do gama era positivo, que eu já expliquei várias vezes para vocês. O que significa? Concentração de gama positivo, regime de gama positivo, quer dizer que se o ativo chega nessas concentrações grandes, o market maker ele tem que vender, certo? E se ele cai muito e chega nessas concentrações na parte de baixo, como o put support aqui representado por essa linha tracejada verde, ele teria que comprar caso o ativo chegasse nesse preço. Então eu falei, bom, ele não vai ter força nem para disparar para cima, nem disparar para baixo, principalmente na parte de cima, porque com esse desenrolar da guerra, isso foi logo na sexta-feira, foi o dia que começou, eu falei, bom, esse negócio da guerra não vai resolver de um dia para o outro, isso pode se estender por mais 2, 3 dias. Então, o meu risco estava na parte de cima, e eu falei, bom, o meu alvo é entre 533 e 525, mas se o ativo cair mais que isso, eu não quero correr o risco. Então, na parte de baixo, se ele caísse abaixo desse preço, dos 525, eu ainda teria lucro, tá? Outro fator também que eu acompanho, que é o fator micro da economia americana, eu via que não ia sair nenhum dado de importante, de relevante na segunda e na terça-feira, então eu falei, bom, mais um motivo para eu acreditar que o mercado não vai ter motivo para disparar para cima. Então, o meu risco estava na parte de cima. 2 dias depois, ontem, eu fechei essa estrutura. Não fechei, na verdade, eu deixei expirar. Como eu recebi um crédito na hora que eu abri essa estrutura, eu deixei ela virar pó. Então, todo o crédito que eu recebi na sexta-feira, eu embolsei, né? Não tive que pagar para fechar essa operação. Aqui estava valendo US$ 1, como vocês podem ver. Então, na verdade, eu recebi 100% do crédito, certo? Então, mostrando mais uma vez o poder do GEX, que eu compartilho aqui no YouTube todo santo dia, e como que eu faço para lucrar. E eu compartilho com mais detalhes ali no TC esse tipo de operação. Voltando aqui para o gráfico do QQQ, 5 minutos. Como vocês podem ver, o ativo já abriu com um leve gap de baixa, aqui por volta desse put support, nos 532. E o ativo, como vocês podem ver, ficou nesse patamar de preço por um bom tempo, né? Desde a abertura até aqui, quase as 2 horas da tarde. E foi quando o Irã começou a ameaçar, o Trump começou a ameaçar, o Irã. Foi esse bate e volta, e aí as coisas começaram a piorar. E a concentração de gama aqui na parte de baixo, nos 530 e 528, começaram a aumentar. Então o ativo começou a realizar mais forte, bateu nesse primeiro GEX, respeitou no primeiro momento, mas logo em seguida continuou caindo e foi buscar exatamente esse GEX 5 nos 528. Depois que bateu lá, o market maker provavelmente foi quem segurou esse mercado e voltou um pouco. Olhando para o SPY, gap de baixa, consolidação aqui. Parece que ele teve até mais força do que o QQQ. Praticamente fechou o gap aqui, né? Por volta dos meio-dia, mas não conseguiu passar esse nível de gama, que era um nível de equilíbrio aqui para o gama. E aí, mesma coisa, por volta das 2, os mercados começaram a realizar
Teve uma certa dificuldade aqui por volta dos $600, que é um ponto bem importante aqui para o ativo, não conseguiu segurar e foi buscar, nesse caso, o GX5 aqui também, nos $597, e foi quando o mercado encontrou um chão e voltou um pouco. Não chegou a terminar nas mínimas do dia. A Nvidia abriu próximo aqui do 0 a 0 e ficou o dia inteiro próximo dessa concentração de gama aqui, que era a gama wall, nos $145, que é um ponto bem importante, bem grande de concentração de gama para a Nvidia. Como vocês podem ver, ela praticamente não saiu muito desse lugar. Acabou fechando aqui nos $144. Por último, aqui a Tesla, depois de bater nessa resistência de call aqui nos 330 na segunda-feira, o ativo abriu com queda de baixa e teve muita fraqueza, diferente da Nvidia, e só caiu aqui praticamente o dia inteiro. Foi bater no put support, como vocês podem ver perfeitamente, que era a maior concentração do ativo para o dia de ontem, e foi ali que o ativo conseguiu segurar a sua queda e voltou um pouco. Agora eu estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Estou no gráfico do GEX, do QQQ, do dia de ontem, dia 17, por volta das 11 da manhã. E como vocês podem ver, a maior concentração de Gama era nos 532 para o QQQ naquele momento. Então o ativo estava variando por volta desse preço, por causa que esse preço chamava o ativo. E com o passar do tempo, as concentrações dos 530, 528 foi aumentando. Então aqui já é 2 horas da tarde, aquela concentração do gama dos 532 permanece lá, mas como vocês podem ver, o cenário mudou bastante. E existe uma grande concentração aqui nos 528, que foi o chão proativo. 2h30, mais uma vez, concentração dos 528 aumentando de forma exponencial aqui. E aí o market maker entrou e começou a comprar nessa faixa de preço. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada nos dados do QQQ para entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, a condição de gama continua positiva, que eu já cheguei a explicar para vocês, que traz estabilização no preço do ativo. Sazonalidade está neutra, momento também, volatilidade está baixa e a pontuação das opções continua alta, o que é um bom sinal. Os compradores ainda estão convictos na movimentação de alta, na continuação da alta. Olhando para as próximas expirações, nós temos uma quantidade grande aqui de gama negativo agora para o dia 18, aqui nos 530, mas como vocês podem ver, para o dia 20, que é o PEX, que é o vencimento mais importante do mês de junho, nós temos um suporte, vamos colocar assim, bem importante aqui nos 525. Então, se o ativo chegar nos 525, muito provavelmente o market maker ele vai comprar. E por outro lado, se o ativo chegar nos 540, o market maker deve segurar o preço, se chegar lá, tá? Mas eu acredito que o mercado deve ficar entre os 525 e os 535 aqui, entre hoje e sexta-feira. Lembrando que amanhã é feriado nos Estados Unidos também. Então, para hoje, sexta-feira, meu viés é levemente positivo para buscar os 535 e possivelmente, se tiver um bom motivo, ele pode sim buscar os 540 até sexta-feira. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esquece de se inscrever no canal. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.